Gente, chegamos a mais um início de semana, preparem as energias de segunda a sexta, então é dia do nosso quadro O que vem por aí, onde analisamos os indicadores que vão ser divulgados no decorrer dos próximos dias. E a respeito do assunto de hoje, eu não vou tratar de reforma tributária, ela foi aprovada, já disse que isso é um flagelo para o Brasil, vão pagar provavelmente os impostos sobre o consumo mais caros do mundo, não tenho nada mais além disso a dizer. Vou falar sobre outro assunto muito importante, que foi uma determinação do governo federal, mais exatamente o Ministério de Minas e Energia, de aumentar a eficiência energética das nossas geladeiras. Em princípio, tudo bem, é uma causa nobre, até o momento que a gente fica sabendo que o modelo mais barato, que hoje não chega a R$ 2.000, vai ficar entre 4 e 5 mil bagarotes se essa medida não for revertida. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, o assunto de hoje está mais que claro pela própria introdução, mas vamos lembrar uma coisa. Eficiência energética, sim, é importante, porque quanto mais eficientes são os aparelhos, especialmente residenciais, menor é o consumo da nossa conta da luz e menos necessidade de geração energética o Brasil tem. Mas pera aí um pouquinho. Tudo bem que é bom pagar cada vez menos luz. Mas olha só, se o governo atual ele foi contra ou está querendo melar a própria privatização da Eletrobras e prefere que sejam investimentos estatais a contemplarem o consumo de energia elétrica do Brasil, por que será que eles estão tão preocupados com isso? Será que eles não têm capacidade de geração elétrica para os planos deles? Ou será que a matriz de energia do Brasil continua muito encrencada, mesmo com tão propagandeado crescimento, expansão da energia eólica e solar? Alguma coisa tem aí. Mas o negócio é o seguinte, o Ministério de Minas e Energia criou uma normatização na qual só poderão ser produzidos e mesmo importados aqui no Brasil os refrigeradores que vão consumir no máximo 85,5% da energia disponível. Tentando facilitar esse entendimento, quando a gente consome energia elétrica, uma parte desse produto, desse não sei o que, de energia, vamos falar assim, ele é desperdiçado. Lembra daquelas lâmpadas incandescentes que agora foram substituídas por LED, que esquentavam um monte, matavam um mosquitinho quando eles encostavam nelas? Pois é, aquele calor era um desperdício de energia porque o objetivo da lâmpada não era esquentar, e sim iluminar. Na geladeira e em outros eletrodomésticos acontece coisa similar. E o governo até inicialmente com uma meta muito nobre, que é aumentar essa eficiência energética, mas pelo canetaço, não pela conscientização, não pela modernização. Então ele está impondo que a partir desse 31 de dezembro só vão poder ser produzidos ou eventualmente importados refrigeradores que venham consumir no máximo 85,5% da energia disponível. A meta é chegar lá em 2027 para 90%. A questão é a seguinte: é importante economizar energia? Claro que sim. Seria mais importante até para o Brasil produzir mais energia, mas esse é outro papo. Vamos pegar os efeitos práticos disso. E para deixar muito claro para vocês aonde eu quero chegar, eu fiz uma pesquisa na internet e tem uma geladeira, uma Electrolux à venda no Buscapé por R$ 1.887,94. Geladeiras desse preço com menor grau de eficiência energética não vão poder mais ser produzidas a partir do último dia desse ano, 31 de dezembro. Abril de 2024, essa produção está encerrada, as fábricas vão poder escoar seus estoques, as lojas vender seus estoques também por mais um ano, depois acabou a história. Só vai ter geladeira disponível no mercado com maior eficiência energética. E sabe qual é o preço mínimo de uma delas? 4, 5 mil reais, mais que dobra o preço. Gente, o Brasil é um país que dizem que a partir do início de 2023 deixou de ser pobre, é um país de classe média, mas que falta muita grana no bolso das pessoas. E quando uma geladeira quebra, tem que ser substituída, não é nada barato. Normalmente tem que comprar uma nova, porque o reparo dela muitas vezes é inviável. E para uma família de baixa classe média, ou até pobres, que sim, claro que existe um monte de pobres no Brasil, gastar R$ 2.000, ainda mais com o juro que está, mas mesmo sem o juro, só o fato de gastar R$ 2.000 é um impacto financeiro ferrado. Imagina esse impacto dobrar, duplicar para pelo menos 4 a 5 mil reais.
Isso é uma desfaçatez. A Eletros, que é a Associação dos Produtores Eletroeletrônicos das Indústrias Eletroeletrônicas aqui do Brasil, estão se mobilizando contra esse absurdo do Ministério de Minas e Energia. Espero que eles tenham um ganho de causa, porque além de tornar o preço do refrigerador muito mais proibitivo para o brasileiro médio, tal situação pode vir a gerar milhares e milhares de desempregados por conta do encerramento de várias linhas de produção desse tipo de refrigerador. Não tem muito mais para falar sobre isso, vamos para o quadro O que vem por aí. Amanhã, na terça-feira, nos Estados Unidos, vai ser divulgado o índice Redbook. Esse índice é composto pelo acompanhamento dos 9 mil maiores varejistas daquele país e vem registrando crescimento nos últimos meses. A última queda foi lá em agosto. A perspectiva desse indicador, que é semanal, então para a segunda semana de dezembro, é de uma alta de 3,4%. Na semana anterior foi 3% e isso mostra que, sim, a economia norte-americana continua, pelo menos em termos de consumo, bastante saudáveis. E uma outra boa notícia, também divulgada lá nos Estados Unidos, é que amanhã deve ser divulgado o terceiro mês consecutivo de crescimento da construção de casas novas. Lembrando, o setor imobiliário por lá estava numa crise ferrada, especialmente depois da pandemia, e mostra alguns indicativos, pelo menos, de curto prazo, de uma preparação para a recuperação dessa atividade que é importantíssima aqui para o Brasil, porque o nosso país vende para os norte-americanos vários componentes importantes para a construção civil, como MDF, como esquadrias, como móveis, uma série de coisas. E na quarta-feira vai ser divulgado o IBC-BR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Originalmente, a data marcada para a divulgação dos resultados era sexta, não ocorreu, não sei porquê. A perspectiva dos analistas de plantão é que isso que mede o PIB mês a mês, uma expectativa de PIB, uma projeção de PIB mês a mês do Brasil, referente a outubro, registre uma alta de 0,10%. E para quem não se lembra, 0,10% é 1 sobre 1000 em termos de percentuais, ou seja, quase nada. Então, mesmo que for um pouquinho mais ou provavelmente um pouquinho menos, esse resultado é medíocre para uma economia como a brasileira. Lembrando que o dado de setembro registrou queda de 0,06%, de agosto 0,77%, e se esse dado, que eu não sei por que atrasou, registrar o terceiro mês consecutivo de queda, segundo várias versões, o Brasil estará em recessão técnica. Acho que já está em recessão não técnica efetiva há um bom tempo, mas vamos aguardar para ver. A perspectiva, como eu falei, crescimento de 0,10%, não tem muita diferença de uma expansão dessas por uma queda também de 0,10%. É estagnação, é economia marcando passo, em desaceleração ou queda, e isso é muito sério, especialmente na virada agora de 2023 para 2024. Na quinta-feira voltamos para os Estados Unidos, vai ser divulgado por lá os pedidos iniciais de seguro-desemprego da semana anterior. A perspectiva é que sejam em torno de 280 mil pedidos, o que é mais ou menos no mesmo patamar das 2 semanas anteriores. A primeira semana de dezembro chegou a 220 mil, caiu para 202 mil na segunda semana, e na terceira, segundo os analistas de plantão, que normalmente erram nesses casos e erram para mais, vai ser em torno de 280 mil pedidos iniciais de seguro-desemprego. Mais uma comprovação que a economia pelos Estados Unidos continua muito bem, continua bombando, e eu pessoalmente não vejo sinais que estão sendo anunciados há tanto tempo, há anos, aliás, sobre desaceleração norte-americana. Um dia, sim, isso vai acontecer, assim como um dia vai chover no deserto do Saara ou do Atacama. Mas os indicativos efetivos que mostram alguma tendência de atividade econômica demonstram uma situação bastante confortável na direção do crescimento ainda. E finalmente, para encerrar o Fora de Curva, vamos para sexta-feira, mas antes disso, não esqueça do like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos, e aos novos que estão assistindo esse canal pela primeira vez, eu faço meu convite para inscrição. Gente, na sexta-feira o dado também vem do Banco Central do Brasil, diz respeito ao investimento estrangeiro direto no Brasil. O que vem acontecendo, pessoal? Se nós fizermos um acompanhamento desde o início do ano, os patamares de investimento direto em termos mensais andavam na casa de 6, 7 bilhões. Isso aí foi caindo, e no mês passado, com os dados
atinentes ao mês de outubro já foi 3,3 bilhões, ou seja, menos da metade. E a perspectiva para novembro é redução ainda maior. O que está acontecendo aí? Eu estou falando de investimento direto, não estou falando de investimento no setor financeiro, estou falando de investimento produtivo. Simplesmente o mercado internacional, os investidores internacionais estão parando de confiar na economia brasileira. Provavelmente em dezembro, com a eleição de Milei, esse indicador ainda cai mais porque a Argentina se torna a nova menina dos olhos para investimento estrangeiro na América do Sul. Temos que cuidar, o Brasil, o governo brasileiro tem que tomar muita atenção com isso, porque os aportes de investimento mais produtivos, mais eficientes, que geram melhor distribuição de renda, como eles gostam de falar, vêm exatamente do capital estrangeiro, que vem com mais tecnologia, mais busca de eficiência, mais competitividade. Então, de novo, eu encerro fora de curva falando a mesma coisa. Ainda há tempo do governo mudar sua rota de intervencionismo econômico, porque isso, para quem tem dinheiro, para quem gira o capital, para quem cria oportunidades, emprego, renda e desenvolvimento, está pegando muito mal. Lembrando a nossa reforma tributária ou ações tributárias além da reforma que buscam tributar cada vez mais essas pessoas que buscam investir. Isso é um erro. O Brasil, assim, vai empobrecer no mesmo caminho de Argentina e Venezuela. Como eu falo, ainda há tempo de mudar esse conceito tacanho dos anos 50, 60, que se provou disfuncional, ou seja, uma atrapalhada econômica, e voltar para o bom senso que a maior parte dos países do mundo pratica. Gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado dos assuntos abordados. Se gostaram, eu peço novamente o like, o compartilhamento e a inscrição no canal. Uma excelente semana para cada um de vocês. Até breve. Tchau, pessoal.